falar agora do Scottie Henderson, que é a possível segunda escolha junto com o Brandon Miller. E, cara, vamos lá, Luiz, eu quero começar contigo, porque existe a discussão forte, inclusive fala-se que o Brandon Miller deve ser a segunda escolha pelo Charlotte Hornets depois desse segundo workout no Charlotte, feito na frente do Michael Jordan, e que o Brandon Miller teria agradado mais o Michael Jordan do que o Scottie Henderson. E aí um parêntese, o Michael Jordan vendeu sua parte majoritária, mas ainda está tomando conta das decisões do draft e da off-season dessa temporada do Charlotte Hornets. Ou seja, o MJ ainda decide. Segundo ponto, o Brandon Miller falou hoje que o GOAT dele é o Paul George. Nesse momento, o Michael Jordan deve ter visto isso, né? E ele falou, beleza, vamos selecionar o Scottie Henderson e não o Brandon Miller depois disso. Meu Deus. Esse é o segundo ponto. Mas, entrando nos pontos reais que aconteceram. Para mim, o Scottie Henderson é o Wembanyama, Scottie Henderson e o resto. Tu vê assim também? Assim, para mim, o Scott Henderson muito, muito acima do Brandon Miller. E agora a tendência não só... Primeiro eu falei, pô, mas que absurdo essa discussão. Eu acho que a última vez que eu tive aqui no live, eu até falei, pô, absurda essa discussão aí do Scott Henderson contra o Brandon Miller. Agora, não só tem a discussão, como ela tende a favor do Brandon Miller, né? E assim, o Michael Jordan aí, depois de grandes anos dirigindo o Hornets, né, só com excelentes decisões, pode finalizar aí com mais uma bela escolha aí do Brandon Miller acima do Scott Henderson, que seria, assim, perfeito, né? Então, assim... esse é o que faz o Scottie Henderson ser, para ti, para mim também, eu acho que o Gustavo também, que vai falar daqui a pouco, para mim é claramente a segunda escolha, e não importa o fit, é o fit do Charlotte Hornets, beleza, talvez não seja o melhor por ter o LaMelo Ball já, mas o que faz o Scottie Henderson ser muito acima do Brandon Miller? E hoje o draft possivelmente não terá o Scottie Henderson nessa segunda escolha. Por que isso acontece? Por que ele é tão bom e a gente não está considerando, ou pelo menos o Charlotte Hornets não está considerando ele tão bom quanto é? Então, a capacidade dele como playmaker é muito grande. Ele é hiperatlético, assim, em todas as áreas. Ele é forte, ele é explosivo. Ele controla bem o ritmo do jogo também. Ele não é um cara que só corre sem pensar e pronto. Ele tem um arremesso que não é consistente, mas ele tem trabalhado. Está longe de ser um cara assim com arremesso quebrado, não vai arremessar nada, vai arremessar 25% de 3. Tem um potencial defensivo muito bom aí. Ele tem uma limitação de tamanho, não vai ser um cara absurdo aí, mas para a posição ele é um cara bem interessante. Assim, é uma combinação ofensiva perfeita para esse tipo de jogador. E sim, poucas falhas dentro do arquétipo dele ali. Realmente, assim, é um dos melhores prospectos na posição de armador dos últimos anos. O Brandon Miller, eu falei só negativamente dele no começo, mas assim, é um bom jogador, tem tamanho, é super fluido, arremessa bem, mas não é o Scott Henderson. O Scott Henderson, para mim, é um cara que pode levar um time para uma final, sendo o número 1, ser o cara de um time. O Brandon Miller é muito bom para mim, mas é um cara, assim, talvez para ser o número 2 muito bom ali, vai fazer, sei lá, muitos pontos, vai ser um bom jogador, mas não para ser o número 1, para levar um time para uma final, para levar um time para um campeonato. Stabu, eu gostei dessa definição do Luiz. O Scottie Henderson tem potencial para ser um franchise player, o Brandon Miller não. Concorda com isso? Eu acho que assim, eu não tô tão. Eu acho que eu tô um pouquinho mais otimista em relação ao Brandon Miller, embora eu meio que concorde com tudo. Para mim, a grande diferença entre os dois é que assim, existe uma coisa, o Sasso, Luiz, que quando eu comecei a assistir bastante a NBA, até hoje, nos anos 70, provavelmente, tem uma coisa que define um astro que ela não muda, que é a capacidade de quebrar a defesa, desequilibrar a defesa, causar reação na defesa. O Scott Henderson é quem faz isso. O Brandon Miller ele não faz isso. Essa é a grande diferença entre os dois. O Scott Henderson é um cara que desequilibra a defesa, seja infiltrando,
seja criando em média distância. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, o Scoot Henderson. Scoot Henderson, ele é um cara que é muito difícil a gente encontrar isso hoje em dia, porque ninguém quer o arremesso de média distância. Mas ele é exatamente o cara para quem você entrega a bola e fala, vai caçar um arremesso para mim. E ele cria em média distância para ele, para outros. Eu acho que e isso é a definição bruta de um astro, do que faz um astro. O Brandon Miller, ele não faz isso. O Brandon Miller, eu acho que ele faz um pouquinho mais isso do que o Jabari Smith, que estava no último draft. Ele está um pouquinho mais próximo de ser isso do que o Jabari Smith, mas ele não é isso. Ele não é esse cara. O que ele te oferece é que ele é, em base, o cara que todo mundo quer na NBA hoje, né? O ala alto, versátil nos dois lados da quadra, vai passar a quadra para você, vai arremessar de 3 muito bem, né? Um jogador inteligente que mantém a bola rodando. Essa é uma outra diferença em relação ao Jabari Smith no último draft. É um cara que eu acho que ele é muito melhor mantendo a bola rodando, como eventualmente até sendo um criador secundário. Não sei se ele está a esse ponto, mas eu acho que até pode chegar a isso. Mas a definição, a essência da definição de um astro é aquele que desequilibra a defesa, é aquele que cria arremesso para si, para outros. E o Scoot Henderson é isso. Sendo que ele fez isso jogando com um espaçamento horroroso na D-League. Ele vai encontrar um espaçamento impressionante na NBA, onde ele vai poder ser muito mais atlético, porque ele vai jogar em quadra aberta, com muito mais gente abrindo a quadra, espaçando, muito mais arremessador em torno dele. Mesmo em um time ruim que ele cair, provavelmente vai estar num time ruim, um time que não é perfeito, mas vai ter muito mais espaço para isso. Sabe? Eu acho que o Scoot, essa é a grande diferença do Scoot pro Brandon Miller. E que eu não acho que é um demérito pro Brandon Miller. Eu acho que o Brandon Miller oferece muita coisa que a NBA quer hoje. Ele só não é o Scoot. O Jean Brito fala aqui, eu acho o Scoot muito parecido com o Jalen Green. Eu Ele não cria acho. mais para outro. Né? Ele cria mais para outros. Essa é a grande questão. Exato. Ele tem a capacidade de criação para ele. Exato. O Jalen Green arremessa mais. Ele cria para. Ele cria o que o Jalen Green pode fazer que o Scoot não faz, ele aproveita arremesso de 3 pontos. O Scoot pode criar para 3 para ele, mas ele não vai aproveitar esse tipo de arremesso, porque o arremesso dele é ruim, embora seja melhor do que a gente dá crédito. Ele teve 27%, se não me engano, de aproveitamento na temporada de League. A temporada de League não conta aquela semana, a semana de exibição, né, que é uma semana que todos os times jogam em Las Vegas, 3 jogos, e não contou os jogos contra o Metropolitans 9-2. Se você pegar esses 2 jogos, o aproveitamento sobe para 33, já é bem melhor para 3 pontos. Ele chutou melhor nesses jogos que eram, teoricamente, jogos mais importantes para ele do que na temporada em si. O Jalen Green, ele consegue aproveitar muito melhor esse tipo de arremesso, mas ele cria melhor. Essa é a questão. Você dá um bloqueio para ele, ele vai encontrar o arremesso, seja para si, seja para outros, mas ele vai encontrar um bom arremesso. Para mim, tem uma discussão. Para mim fica muito claro que o Scottie Henderson ele seria até a primeira escolha no draft passado. Seria, com o Paulo Banqueiro, com o Chet Holmgren e com o Jabari Smith. Ele seria a primeira escolha, inegavelmente, se a gente tivesse um Scottie Henderson no board do último draft. O Brandon Miller estaria na discussão, estaria nesse meio, que nem o Jabari Smith estaria no meio o Brandon Miller. Eu não consigo entender caso o Charlotte Hornets passe o Scottie Henderson. Não consigo, sinceramente. E aí, o Scottie Henderson cairia para a pick 3. Essa pick 3 é do Portland Trail Blazers, que pode ser trocada por necessidade de ganhar já. O Scottie Henderson sobrar na pick 3, Luiz, poderia fazer com que o Lillard falasse, opa, vamos pôr eu e esse Scottie Henderson aí para jogar e vamos ver o que dá? Então, eu acho que esse seria o caminho para a Portland mesmo, é óbvio, né? Sobrou na 3, Scott Henderson, era o segundo melhor prospecto, tem que ir. Não me parece que é isso que o Damian Lillard quer. Acho que o Damian Lillard deixou claro que não importa quem seja, ele não está afim de jogar com novatos ali, jogadores jovens. Mas para mim é o caminho óbvio para Portland. Até porque, assim, esse negócio do Portland, vamos ganhar agora, a gente sabe que vai ganhar alguns jogos, mas não vai chegar até o fim. Não Né? vai ser campeão. Não tem muito o que fazer. Não vai ser campeão, não tem como. Sim, você vai trocar, só você trocar pelo Antetokounmpo a escolha número 3, né? Tirando isso, não tem como. Mas esse seria o caminho óbvio para mim, eles ficariam com vários guards ali,
né, o Lillard, o Shadon Sharp e o Simons, mas se sobrar ali, é a escolha óbvia para Portland e tem que comemorar, na minha opinião.